meus assessores e a plateia em geral. Eu vou iniciar minha fala dizendo que o meu imposto de renda mostra a minha situação atual. Graças a Deus, sou empresário. Hoje saiu no Facebook que eu emprego 150 pessoas. Está errado. Emprego mais que o dobro disso. E que, graças a Deus, também tenho uma vida muito estabilizada, com muito trabalho, com muitas responsabilidades. Me orgulho de poder gerar tanto emprego e de lutar para manter as empresas sobrevivendo. No ano de 99, 2000, 2001, como muitos aqui já passaram, quem não passou, espero que não passe, tive uma crise de ordem pessoal, familiar, profissional e culminou numa baita de uma crise financeira. Naquele período, 15 anos atrás, até 14 anos atrás, eu ainda não tinha empresa, eu era consultor. Tinha uma empresa, mas era uma empresa que era só eu. Era uma empresa de consultoria. E eu tive muita dificuldade financeira naquela época. Eu não conseguia pagar... Desculpe falar da minha vida pessoal particular, mas acho que hoje vem ao caso. Me perdoem por gastar esse tempo falando da minha vida. Eu não conseguia pagar meu celular, não consegui pagar o plano de saúde, vendi uma propriedade no Jardim São Caetano que eu mesmo tinha construído, vendi um apartamento bacana no bairro Santa Paulo, fui morar num minúsculo apartamento que tinha sobrado e que eu não consegui ficar com ele também, acabei vendendo também. Fui morar meio de favor, 50% de favor, numa propriedade do meu pai, já na época vivo. E por conta de não pagar o plano de saúde, eu que estava no tratamento já há alguns anos, eu estava fazendo ortodontia e a minha boca, que era torta, deslocada por erro de um dentista que me tirou um canino, meus dentes desviaram, minha mandíbula entortou, e eu fiz um tratamento muito radical com ortodontia, para depois que encerrasse tudo, montasse a minha boca novamente. E fiquei 4 anos tratando, e quando eu ia tratando, ia entortando mais, justamente para depois da cirurgia, montar no gabarito, como se fosse 2 peças de mecânica. E aí, nesse período, quase chegando na cirurgia, eu perdi o plano de saúde porque eu não paguei 3. Então, eu recorri à saúde pública do município e só por isso eu me submeti a ser operado no Hospital Central. Ninguém com juízo pleno que possa operar em outro lugar operaria lá. Nem UTI havia, mas não me restava outra alternativa. Eu estava completamente deformado, a minha mordida não mordia mais nada, estava tudo estralando. E eu fiz uma cirurgia ortognática, tá certo, doutores? Uma cirurgia ortognática, que mexeu com maxila e mandíbula. Ontem, eu fui... Me ligaram, era a jornalista Gislaine Jacinto, ela sempre está aqui, eu não sei se ela está presente aqui ou não. Estando ou não estando, vamos dirigir a ela. Ela me entrevistou ontem por um longo tempo. A ligação estava clara, o sinal estava perfeito. Eu disse a ela que não tinha feito cirurgia plástica, era uma cirurgia coletiva. Fiz no Hospital Central, que era onde se utilizava o serviço público. E que era uma cirurgia feita por um médico e dentista, não um cirurgião plástico. Expliquei demoradamente para ela. Só mais alguns segundos, eu interrompo. Posso emendar? Obrigado, Sidão, pelos seus 5 minutos.
Obrigado, Serafim, pelos seus 5 minutos. E pelo companheirismo. Muito obrigado também. Aí expliquei para ela que tinha sido uma cirurgia de muitas horas. Fui entubado. Ela falou que eu fiz 2 cirurgias. Nunca houve 2 cirurgias. Eu não sei se o mentiroso do Mônaco disse que foram 2. Isso ele vai ter que se explicar nas esferas criminais e civis. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: a jornalista Gislaine Jacinto, além dela ser mentirosa, ela é covarde, porque ela diz assim, ó: vereador teria feito plástica. O mentiroso do Mônaco diz que eu fiz plástica, e ela diz que eu teria. Por que ela não é mentirosa e corajosa? Por que ela não é mentirosa e afirmativa? Por que ela não fala que eu fiz, sendo que eu disse para ela que não tinha feito? E ela coloca teria. Ela foi instruída ou ela é covarde? Mentirosa sabemos, eu sei. Ela é uma baita mentirosa. E não é uma jornalista que é atrapalhada. Não é uma jornalista confusa. É uma má jornalista. É uma má profissional. Ela não sabe o quanto é importante a imprensa livre. Ela não sabe quanto se lutou para ter liberdade de imprensa nesse país. Talvez ela não saiba o que foi a ditadura militar, onde a imprensa não podia se pronunciar. Ela não sabe nada disso. Ou então ela é obrigada a fazer isso. Eu não posso responder por ela. Mas conseguimos a liberdade de imprensa, conseguimos a lei de imprensa para ter uma manchete mentirosa, um texto mentiroso. As mentiras do Mônaco serão cobradas na justiça. Ela disse que eu fiz 2 cirurgias, que eu não expliquei, coisas do tipo. Quem lê o jornal deve ter visto o que eu estou falando. Então, primeira coisa que eu preciso dizer é que ela é uma má jornalista. Quanto ao editor do jornal, que eu ainda não conhecia o nome, eu descobri hoje, me perdoe procurar que eu nem gravei o nome do cidadão. Júlio Cardenazzi. Júlio Cardenazzi. Esse senhor será processado civil e criminalmente. A queixa-crime por calúnia, por difamação, por tentar atingir minha honra. E na esfera civil, uma indenização por danos morais e também por danos materiais. Isso é o mínimo que ele merece. Quanto ao Mônaco, Mônaco é um mentiroso desqualificado. Ele disse aqui, com aspas, que eu fiz cirurgia plástica, quando eu não fiz cirurgia plástica. Ele é o dono do hospital. Ele não tem nem o direito de se confundir. Ele não tem nem o direito de alegar desinformação. É maldoso, é mal intencionado. Eu não sei se o Mônaco, que também terá que se explicar na justiça, farei queixa-crime também contra ele, por calúnia, por difamação, tanto ele quanto o Júlio Cardenazzi. Também na esfera civil, por indenização, danos morais e materiais. O Mônaco é uma pessoa, que eu também não sei se está presente, se estiver melhor ainda, é uma pessoa que a cidade de São Caetano não precisa de ter pessoas desse naipe, pessoas desse gabarito. Um mentiroso, mal intencionado, a serviço de quem? Com qual objetivo? Seria financeiro? Obter lucro? Dinheiro? Não sei. Não me pediu nada. Não sei qual o seu interesse. Ou seria político? Também não sei. Gostaria que ele respondesse. Não quero falar com ele, obviamente não falarei com ele. Não quero que ele me mande e-mail, nem cartinha, nem pedido de perdão, nem de desculpa.
Até como cristão, eu aceitaria perdão. Mas como homem, nós vamos resolver nas esferas.